Meus irmãos, amém, amém, amém. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Quem vai para o céu, salvo por Jesus Cristo, levante a sua Bíblia. Ah, pastor. Quem vai para o céu, quem tem a certeza da sua salvação, levante a sua mão. Glória a Deus. Que maravilha, meus irmãos. Que maravilha. Tantos momentos que este musical nos trouxe. Nós que conhecemos um pouquinho da Bíblia, lembrando dessa história, lembrando das promessas a partir dos profetas. O profeta Isaías aqui nesta mesa, com a palavra de Deus já escrita 700 anos antes da vinda do Messias, através do profeta Isaías. O Jesus que nasce, o Jesus que cura, o Jesus que anda pela Galileia, o Jesus que anda pelo deserto, o Jesus que anda sobre o mar, o Jesus que entra na casa de paralíticos, de doentes, de enfermos, o Jesus que fala com as crianças, o Jesus que acolhe as mulheres, o Jesus que respeita o estrangeiro, o Jesus que fala com aqueles que eram considerados inimigos, o Jesus que se abaixa para curar um cego, mas também um Jesus que também lidou com os poderosos. E a sua mensagem também foi poderosa. A sua mensagem foi tão poderosa que ele inquietou e mexeu com os considerados poderosos. Os poderosos se viram aflitos, porque a sua mensagem não era uma mensagem de guerra armada. Os poderosos perceberam que a sua mensagem era uma mensagem que entrava no coração da pessoa. Os poderosos perceberam que aquele homem simples da Galileia, a sua palavra era poderosa. E aquela palavra entrava na mente das pessoas. E a sua arma foram as palavras. Palavras de salvação, palavras de graça, palavras de amor, palavras de ação, palavras de alguém que de fato amava e demonstrou o seu amor na prática. Eu queria mais um tempinho da sua atenção, porque eu queria lhe fazer uma pergunta. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Você percebeu aqui na minha pergunta, quem vai para o céu mediante Cristo Jesus? Muitas pessoas levantaram as mãos. E vão mesmo. E vão mesmo. Deus é quem conhece o nosso coração. E muitas pessoas que estão aqui, muitas pessoas que nos assistem pela internet, essas pessoas têm convicção plena de que se elas fecharem os olhos aqui nesta terra, elas abrirão diante de Deus, do trono, deste Messias que veio trazer esta palavra de salvação. Então a palavra de Deus não é apenas uma teoria, não é apenas uma ideia de uma pessoa que vivia no meio do nada, numa cidade sem importância, que andava de uma maneira muito simples. Os poderosos da época, as pessoas da época, elas começaram a perceber que aquela mensagem era uma mensagem poderosa. Era uma mensagem que não precisava de armas, não precisava de violência, não precisava de nenhuma outra coisa, a não ser o amor. Quando as pessoas reconheciam o amor de Deus, e elas também praticavam o amor, porque Jesus é a encarnação máxima do amor de Deus, porque diz a palavra do Senhor, porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho, que entregou o seu Filho para morrer por nós. E esta mensagem é uma mensagem poderosa, porque há uma carência de amor, porque há uma carência da presença de Deus, porque há uma carência da manifestação divina entre nós, porque nós somos seres que necessitamos. Nós necessitamos de água, de alimento, nós necessitamos de roupas, necessitamos de viagens, alguns mais que outros, mas nós precisamos sair do nosso ambiente, nós precisamos de um tempo de silêncio, nós precisamos de um tempo a sós com Deus, porque a vida demanda isso, porque a vida exige de nós, em virtude da sua complexidade, desse tempo. Mas há um tempo precioso, que é o tempo de Deus para nós, para você, para cada um de nós. E aí nós precisamos parar e refletir nisso. Será que não chegou o tempo, o meu tempo, para que eu pare e deixe Deus falar, agir, e que Deus tenha o seu tempo para o meu tempo, e o seu tempo se encontra com o tempo de Deus? Gálatas, uma carta que Paulo escreveu, ele diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus. Então você pode estar perguntando, como eu já perguntei, e muitos dos meus colegas de seminário, e muitas pessoas ainda perguntam hoje, por que Jesus veio há 2000 anos atrás, e não há 3000, ou não há 1000 anos, e por que ele não veio há 5 anos, por que ele não veio o ano passado, e por que ele não veio hoje? Por que há 2000 anos atrás? Por que naquele tempo? E Paulo, na sua sabedoria divina, inspirado por Deus, ele vai escrever que Jesus veio na plenitude dos tempos. Ele veio exatamente no momento certo. Se você pensa que naquele tempo havia paz, se você pensa que naquele tempo as pessoas viviam no mar de rosas, quando nós lemos o período dessa história, nós percebemos muitas guerras, não somente da dominação romana imperial, mas as guerras entre os vizinhos, naquele povo que até hoje briga. Quando nós lemos a história, nós percebemos que as pessoas ansiavam pela vinda do Messias. Havia, e o nascimento de Jesus fala sobre isso, havia naquele tempo uma expectativa de que alguma coisa iria acontecer. E eles estavam ansiosos por aquilo que iria acontecer. Os profetas já avisavam, os profetas já alertavam, virá o Messias, virá o Messias. E naquele tempo de turbulência, muitas religiões, muito sacrifício, e as pessoas continuavam perdidas. Mas na plenitude do tempo, no tempo exato, no propósito de Deus, quando Deus cumpre todas as coisas, quando Deus chega à conclusão de que aquele era o momento para que Ele encarnasse no homem, encarnasse numa pessoa, e Ele, Deus, se fizesse humano como nós, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, Ele então traz este menino a partir de uma mulher, Maria, e Ele então começa o seu ministério para revelar esta divindade suprema, este Deus encarnado, este Emanuel, Deus conosco, pregado pelo profeta Isaías. Então, Jesus revela o grande amor de Deus por nós, não só por nós aqui, mas por todos aqueles que creram nesse espaço de tempo de 2000 anos, em qualquer lugar, em qualquer época, em qualquer situação. O Evangelho de Jesus Cristo não está restrito a um lugar. Esta palavra que nós pregamos, que não é nossa, as Escrituras Sagradas, este livro,
Alguns livros aqui com 3.500 anos de existência, numa língua que você pode achar que é uma língua que está morta, que é o hebraico, mas uma língua que está bem viva, porque foi a língua que Deus usou para transmitir o seu amor e a sua graça, através dos profetas do Antigo Testamento e o grego no Novo Testamento, quando o Novo Testamento foi escrito em grego, o grego koiné, o grego popular, o grego que as pessoas comuns falavam. E Deus, no seu propósito, revelando o seu amor, a sua graça, através de uma pessoa. Quem é Jesus para você? Como que você qualifica Jesus? Um mestre, um professor, um rabi, um espírito iluminado? Quem é Jesus para você? Responda no seu coração. Responda no seu coração, quem é Jesus para você? Você sabe o que Jesus fez por você? Hoje você pôde perceber, se você nunca tinha visto, e se foi a primeira vez que você se deparou com uma realidade cantada que expressa um tempo de história na vida do Messias, você hoje pôde perceber o quanto Deus te ama, o quanto Deus nos ama, o quanto Deus nos quer, o quanto Deus nos busca. Porque Jesus disse que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, por que andar perdido, se nós podemos encontrar o caminho? Por que andar perdido, se nós podemos andar no caminho? E deixa-me dizer uma coisa: andar no caminho não é andar seguindo uma igreja. Andar no caminho não é seguindo uma denominação. Andar no caminho não é contribuindo financeiramente. Andar no caminho não é estar com o nome arrolado no hall de membros de uma igreja. Andar no caminho não é pertencer a um grupo religioso, não é seguir um líder específico A, B ou C. Andar no caminho não é simplesmente fazer boas obras. Andar no caminho não é simplesmente não mentir, não falar palavras torpes. Porque eu poderia perguntar: quem aqui não erra no caminho? Quem aqui é perfeito no caminho? Ninguém. E é por sermos imperfeitos e reconhecermos a nossa natureza pecaminosa que nós decidimos caminhar, perdoe a redundância, por este caminho. Andar por este caminho. Seguir por este caminho. Quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pode colocar o verso, irmão. Pode colocar o verso, irmão. É João capítulo 14, verso 6. Eu queria que você lesse comigo esse texto. João capítulo 14, verso 6. Vamos todos dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pode parecer simples, mas não é tão simples assim. Por quê? É preciso vencer o medo, é preciso vencer a incredulidade, é preciso vencer a vaidade, é preciso vencer o orgulho. Os poderosos, eles precisam se quebrantar para seguir o Messias. Aqueles que lavam as mãos, como Pilatos, precisam tomar uma decisão e descobrir e decidir qual lado quer ficar. Os ladrões, salteadores, precisam também decidir se vai blasfemar, se vai ridicularizar, ou se vai reconhecer e aceitar. É preciso decidir. E esta decisão espiritual é a maior e mais importante decisão que alguém possa tomar. Não tenha dúvida disso. Nós decidimos a compra de um carro, decidimos a compra de uma casa, decidimos com quem nós vamos namorar ou casar, decidimos o lugar que nós vamos viajar, decidimos os nossos
empreendimentos, decidimos tantas coisas. Mas há também uma necessidade de nós decidirmos o nosso futuro eterno. E para decidir com respeito à eternidade, é preciso que você compreenda quem é Jesus, o que Ele fez por nós, o que Ele fez por você. E aí, pode parecer algo simples, sim, porque quando eu compreendo que o Filho de Deus, há 2000 anos, agonizando, sofrendo, sentindo um peso do pecado de toda a humanidade, sentindo a responsabilidade que Ele tinha de não falhar, sentindo a necessidade de cumprir tudo o que se disse por meio da boca dos profetas. Ele não podia falhar. E Ele foi até o final, porque Ele tinha uma missão, que era salvar o pecador. Eu estava aqui ontem, cadê o Daniel? Está aí? E na hora que o martelo bateu nas mãos de Jesus, eu falei com o Daniel assim, de maneira séria: Daniel, me perdoe se tá bom, mas isso ficou marcado. Eu estava sentado aqui no segundo banco e o Daniel no primeiro, e eu falei, e quando o martelo bateu na mão, eu falei seriamente assim para o Daniel: Daniel, era você que tinha que estar lá. E logo em seguida eu disse, e eu também. E aí acabou o culto, eu estava aqui no estacionamento, e o Daniel chegou para mim e falou assim: pastor, o senhor me assustou. Eu falei, mas é para assustar mesmo, porque essa é a realidade. Nós estaríamos mortos em nossos delitos e nossos pecados, mas foi por causa dele, da sua dor, do seu sofrimento, da sua morte, que nós somos salvos. Isso ninguém tira. Isso ninguém tira do crente. Você pode achar que o crente é fanático, você pode achar que o crente é meio estrambelhado, você pode achar que o crente não pensa, você pode achar que o crente não bate bem da ideia, mas se tem uma coisa que o crente tem certeza e sabe, é do Jesus da cruz. Se tem uma coisa que o crente não abre mão, é da sua fé em Jesus, porque ele sabe para onde ele vai. Ele pode ter vindo de muitos lugares, perdido, solto pelo mundo, em crise. Ele pode ter vindo do mundo machucado, ferido, desolado, sem esperança, em dúvida, crises espirituais. Mas quando ele se encontra com Cristo, ele reconhece que Jesus é o caminho. Coloca de novo, meu irmão, minha irmã. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E aí ele se encontra. Porque é um encontro com a vida, é o encontro com a verdade, é o encontro com o caminho. Isso que nós vimos aqui nesta noite, que nós participamos nesta noite, tudo aquilo que foi visto, que foi narrado, tudo aquilo que foi apresentado, está descrito nas Escrituras Sagradas, nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, na visão de cada um, na visão de cada apóstolo, na sua percepção do tempo, do momento, da hora, da narrativa, da sua pesquisa. Ele concatenou os fatos, ele trouxe os fatos e ele então nos presenteou com os textos sagrados, sagrados porque contam a história daquele que era sagrado. E esta palavra chegou até nós a partir daquilo que foi produzido para que nós pudéssemos conhecer os mistérios de Deus, a revelação de Deus
naquilo que nós conhecemos hoje como o Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho significa boa nova. O Evangelho é a boa nova, a boa notícia de salvação para todo aquele que crê. Quem é Jesus para você? Como que você veio aqui nesta noite? Como que você está? A sua vida. Eu não quero entrar na sua vida pessoal. Sua vida pessoal diz respeito a você e Deus. Mas uma coisa nós podemos te apresentar. É Jesus Cristo. Nós podemos pregar o Evangelho. E todo aquele que crer e for batizado será salvo. Marcos capítulo 16, o verso 16. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Qual é a decisão que você toma hoje? Quem é Jesus para você? Será que você consegue responder? Será que você consegue tomar uma decisão com relação a isso? Ou ficará como Pilatos em cima do muro, esperando a sua vida passar, para quando chegar lá diante da morte, um turbilhão de pensamentos, de arrependimentos sobre a sua mente, sobre a sua vida, que você não encontrará mais sentido? Não espere o problema chegar, não espere o desespero vir sobre você, não espere a luta aumentar. Hebreus vai nos dizer: se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Hoje é o dia aceitável a Jesus Cristo. Deixa-me fazer uma última pergunta para a gente concluir. Eu fiz aqui uma pergunta no início, perguntando: se você vai para o céu, levante a sua mão, levante a sua Bíblia, se você tem certeza. E eu queria fazer uma pergunta para você que não levantou a sua mão. Talvez você não tenha conhecimento, talvez a palavra de Deus, você não tenha 1% de conhecimento, e talvez você diga assim: não, eu não posso decidir o que eu não conheço. Ok. Talvez você se sinta despreparado: eu não estou em condições, o pastor quer que eu seja membro dessa igreja. Não é isso, não é isso. Nós temos um compromisso com a palavra de Deus. Nós, pastores, temos compromisso em pregar o Evangelho de Jesus Cristo, de pregar a palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Nós não pregamos religião, nós não pregamos dízimo, ainda que sejam doutrinas para a manutenção da obra. Mas quando nós pensamos na salvação eterna, na sua vida com Deus para sempre, não há outro caminho. Há muitas religiões, há muitos ensinos, e em alguns bons ensinos. Mas como Jesus, aquele que andou pela terra seca e árida, que transitou pelos corações aflitos, sem esperança, perdidos, este Jesus foi encontrado por aqueles que creram. Quem sabe você nesta noite não queira também ter um encontro com Jesus. Você pode ter se emocionado, você pode ter sido tocado com esta mensagem, as imagens, os vídeos, a música, a letra, tudo isso toca o nosso coração, conforme nós ouvimos do nosso irmão Lincoln na apresentação. É um momento, sim, é um momento forte, porque o nosso mundo carece de verdade, porque o nosso mundo carece de esperança, porque o nosso mundo carece de uma palavra de salvação. Mas daí eu pergunto: o que você faz, o que você fará daqui para frente? Eu queria que todos nós fechássemos os olhos. Feche os seus olhos, você que está aqui, você crente, que vai para o céu, que tem Jesus no seu coração. Louvado seja Deus, glória a Deus por isso. Você que levantou a sua mão com muita alegria, porque você um dia estará com Deus na glória eterna. Mas deixa-me fazer uma pergunta para quem não tem esta certeza, quem não entregou a sua vida a Jesus, e nesta noite gostaria de entregar a sua vida a Jesus. Levante a sua mão onde você estiver. Eu queria fazer uma oração especial por você. Você que nesta noite quer entregar a sua vida a Jesus, um adulto, uma criança, um jovem, um adolescente, você que compreendeu esta mensagem, levante a sua mão. Eu quero orar por você. Você que quer ter um encontro com Jesus, você que crê no Senhor, você que nesta noite pode compreender esta mensagem e você reconhece: eu preciso desse Jesus. Levante a sua mão onde você estiver, sem medo,
Deus abençoe uma pessoa, um senhor que está levantando a mão. Há mais outra pessoa que gostaria de entregar a sua vida a Jesus nesta noite, lá na galeria. Não sei se estou falando somente para crentes, talvez o grande público, mas se alguém aqui ainda não teve este encontro com o Senhor, quem sabe esta é a noite de você entrar neste caminho pela fé, pela graça do Senhor. Há mais alguém que gostaria nesse momento de entregar a sua vida a Jesus? Levante a sua mão. Eu quero orar e assim, chegando ao final, vamos todos nos colocar de pé. Se você quer nesta noite entregar a sua vida a Jesus, eu quero também te oferecer uma oportunidade de ser ajudado. Talvez você queira conhecer mais o Evangelho, talvez você queira conhecer mais a palavra de Deus. Esse cartão do visitante que nós te entregamos, ele pode ser muito útil nessa hora. Você pode escrever o seu nome e você pode escrever: eu quero saber mais de Deus, e você pode colocar lá na caixa coletora e nós vamos entrar em contato com você, iremos ajudá-lo neste sentido, para que você compreenda mais ainda quem é Jesus. Vamos todos cantar, vamos todos louvar o nome do Senhor. E se você nesta noite ainda deseja entregar a sua vida, fale com Deus agora. Enquanto cantamos, você pode dizer: Senhor, eu entrego a minha vida, eu estou entregando a minha vida ao Senhor, o controle da minha vida, o meu coração, eu me entrego totalmente, integralmente ao Senhor, o Deus da glória.